Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui mais uma vez para juntos lermos a palavra de Deus. Estamos nessa empreitada maravilhosa da leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, dia 18 de maio de 2022, capítulo de número 5. Lembrando que eu estou lendo a versão NAA. Você escolhe sempre a melhor versão que lhe apraz. E nós vamos juntos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, lembro-te uma vez mais, inscreva-se aí, deixa seu like, seu comentário. Isso será importante para o crescimento, sim, deste canal, para que outras pessoas também possam ter acesso à leitura da palavra de Deus, outros conteúdos como lições bíblicas da escola dominical, reflexões da palavra do Senhor. E com certeza será de bastante valia para a edificação sua e de outras pessoas também. Vamos orar ao Senhor Jesus e darmos sequência ao nosso 18º dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Querido Senhor, graças te dou por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos aqui para lermos a tua palavra, aprendermos da tua palavra, com tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações de maneira viva, de maneira, Senhor Jesus Cristo, em que nós apliquemos esta poderosa palavra, esses ensinamentos no nosso dia a dia. Ajuda-nos a fugir da aparência do mal. Ajuda-nos, ó Deus, a afastar de tudo que não é do teu agrado. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo, te agradeço. Amém. Josué, capítulo 5, diz assim: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, o oeste, todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito havia circuncidado, porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pois os filhos deles e a estes Josué circuncidou, estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho, depois que toda a nação foi circuncidada. Ficaram no seu lugar no arraial até que cessaram. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram o fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Os filhos de Israel não mais tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã.
Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e lhe disse: Que me diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Você e todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Sete sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifres de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse: Avancem e rodeiem a cidade. E quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué havia falado ao povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram a trocar a trombeta, e a arca da aliança os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. As trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Depois voltaram ao arraial e pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor ia tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, a retaguarda, e seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês, porque a cidade será condenada. Ela e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela na casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem de não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de a termos condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornaria maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim,
Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram Destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos homens que espiaram a terra: Entre na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os homens os espias entraram e retiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a pedra do teu primo, com a Maldito, repito, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito lançará os seus alicerces, e às custas dos filhos mais novos lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Josué capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmini, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou homens de Jericó até a cidade de Ai, que estava junto a Bet-Avém, leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade, voltaram, e disse a Josué: Não é necessário que vá todo o povo, basta 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatiguem ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ais mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão até as pedreiras e os derrotaram na descida. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Os anciãos de Israel se puseram sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha palavra, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram coisas condenadas e furtaram, mentiram e até debaixo da sua
bagagem a puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos e viraram as costas diante deles. Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levantem-se, santifiquem o povo e diga-lhe: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir os seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se apresentará por casa, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança que o Senhor e cometeu ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentassem a tribo de Judá, e a família indicada foi a família dos Zeraitas. Fez com que se apresentassem a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a família de Zibdi, fazendo com que se apresentasse a família de Zibdi, homem por homem. E o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zibdi, filho de Zerá, da família da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre Israel? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou, e levantaram sobre eles um montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, porque isso por, por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Josué capítulo 8. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com vocês toda a gente de guerra. Prepare-se e marcha contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Você fará com a cidade de Ai, com o seu rei e com o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos, o seu gado. Porém,
o seu gado. Ponham emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente que o Senhor, toda a gente de guerra, para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, detrás dela. Então se distanciem muito da cidade. Não se distanciem muito da cidade, todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos dele. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós, como da primeira vez, assim fugiremos dele. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Faça segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, isto é que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou. Assim Josué os enviou, e eles foram em emboscada e ficaram entre Betel e Ai, e a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou adiante à noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marchem também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se, chegaram em frente à cidade e acamparam lá do norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, a emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento do norte da cidade e a emboscada a oeste dela. Naquela noite Josué foi até o meio do vale. Aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apresentaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o povo fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles, fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir e seguirem Josué, e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade, a tomaram, apressaram-se, puseram fogo nela. Quando os homens de Ai se viraram para trás, olharam, eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada eh, havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo, no deserto, onde tinham perseguido, todo todos tinham caído, o fio da espada, já estavam mortos. Todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram o fio da espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído
destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre um montão a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinha sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, como seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um lado e de outro da arca diante dos sacerdotes, levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim, a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei e a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué capítulo 9. Todos os reis que estavam no lado oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos aveus, dos jebuseus. Então se ajuntaram em comum acordo para guerrear contra Josué, contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcias e foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçados sandálias velhas, remendadas e vestidos de roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial de Gilgal e lhes disseram, e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem vocês são? De onde vocês vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o seu Deus, pois vimos que a sua fama e tudo o que fez ao Egito, e tudo o que fez com os reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Sion, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: leve com vocês alimentos para a viagem, vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos das nossas casas quando ainda estava quente.
no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele já seco e bolorento. Estes odres estavam novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas nossas roupas, nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança. Concedeu-lhe paz e fez com eles aliança, de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia, e a cidade deles em Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jerim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos atacar, não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que fizemos. Os chefes acrescentaram: deixe que vivam, assim eles se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes que lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disseram: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição entre vocês. Nunca deixarão de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então eles responderam: é que foi anunciado a este teu servo como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês. Foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bem. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Josué capítulo 10. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o rei o mesmo que havia feito em Jericó, e com seu rei e com os moradores de Gibeão, tinha feito paz com os israelitas, estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como as cidades reais, e ainda maior do que Ai. Todos os seus homens eram valentes, por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Ão, a Hebron, a Pirã, a rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui para me ajudar. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus e reis
de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon, eles e todas as suas tropas vieram acampar junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de nos ajudar, estes teus servos venham depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntam contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele de valentes. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês, porque os atacou de surpresa. Josué os atacou de surpresa porque tinham marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e foi perseguido pelo caminho de Bet-Esdron e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Eron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. E morreram pela chuva de pedras do que morreram mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, na presença dos israelitas. Ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e lua, pare no vale de Aljalom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não há isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se, por causa de quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué voltou ao arraial em Gilgal, todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estando escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada daquela caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando, mas vocês não detenham. Persigam seus inimigos, matem os que vão ficando para trás, não deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué e do acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna eles trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com eles: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães dos exércitos: não tenham medo nem fiquem assustados, sejam fortes, corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados até a tarde. E ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem
das árvores e lançaram nas cavernas onde se havia escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como o seu rei. Destruiu-as totalmente e a todo o que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi a Maquedá em Libna e atacou a cidade. O Senhor a entregou na mão de Israel, tanto a cidade como o rei, e feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com que o seu rei, mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com eles, e foi a Libna, Laquis, cercou a cidade e os atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel. No dia seguinte, tomou e feriu a espada, ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito em Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué derrotou ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi a Laquis, a Eglon, e cercaram a cidade e atacaram, e no mesmo dia tomaram e feriram a espada. Destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele Depois Josué e todo Israel com ele foi a Eglon e a Hebron, e guerreou contra ela, e tomaram a cidade, feriram a espada tanto o seu rei como as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Conforme tudo que havia feito com Eglon, Josué executou a condenação contra eles e contra os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com seu rei e todas as cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam destruiu totalmente, sem deixar sequer um, como havia feito com Hebron, com Libna e o seu rei. Também fez com Debir e com o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, e o Neguebe e Safelá, e as cidades das águas. Derrotou todos os seus reis e destruiu todos os que tinham fôlego de vida, sem deixar sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos os reis e tomou todas as terras, porque o Senhor, Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a, Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sidom, rei de Aquisaf, aos reis que estavam na região montanhosa do norte, na Arabá, ao sul de Kinerete, na Cefelá, e em Nafate Dor, do lado do mar, os cananeus do leste, os do oeste, os amorreus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, nas montanhas, e os aveus no pé de Hebron, no monte de Mispa, saíram, pois todas as suas tropas com eles. Eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia, no mar, também muitos cavalos, carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram e vieram ao acampamento junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo. Não tenha medo deles, porque amanhã, esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué
E todos os homens de guerra com eles avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e os perseguiu até a grande Sidom, até Misrofete-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez como eles, o Senhor havia lhes ordenado. Mutilou os cavalos neles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou e tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu e a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades também e os seus reis. Matou todos, destruindo totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas até que as destruíram, e ninguém sobreviveu, como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué fez, nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda a terra, a saber, a região montanhosa, toda Neguebe, toda a terra de Gósen, Safelá, a Arabá, a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, a Baalagade, no vale de Libnon, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou, porém no tempo que Josué fez a guerra contra esses reis, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, e não, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra, porque o Senhor vinha endurecendo porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não tivessem piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué eliminou os anaquins na região montanhosa de Hebron, de Abir, de Anabe e todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceu alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito e a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram, de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até Hermon, toda a planície leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, desde o vale e da metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste até o mar da Campina, do mar Salgado até o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o lado sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotou Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon e em Seucá, e em toda Bazã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas, e da metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu a terra como
propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do leste, desde Baal-Gade até o vale de Libne, até a monte Elaque, que sobe a Seir, cuja terra de Josué deu como propriedade a meia tribo de Israel segundo as suas divisões, a saber que veio na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas cidades das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Aveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que estava do lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Armute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tupã, o rei de Efer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron, Meron, o rei de Aquisafê, o rei de Tanaqui, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafete-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Josué capítulo 13. Josué já era bem idoso, o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda Esta é a terra ainda não conquistada em todas as regiões dos filisteus, a Jesus, desde a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que considera como dos cananeus 5 governantes dos filisteus, eu de Gaza, eu de Asdote, de Asquelon, de Gate, de Ecrom, os aveus do sul, além de toda a terra dos cananeus, Meará e dos sidônios de Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para leste, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a vocês. Distribua agora a terra por herança às 9,5 tribos de Manassés, como a outra meia tribo dos Rubenitas, os Gaditas, já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já tinha dito Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Anon, mais a cidade que está no meio do vale, com o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, dos Maacatitas, todo o monte de Hermon, toda Bazã, até Seucá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, e ficou o resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas nem os Maacatitas, pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança. Como já lhe tinha dito, Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, começando no território de Aroer, e está à porta do vale de Arnon, mas as cidades que estão no meio do vale de todo o Planalto, até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no Planalto,
Dibon, Bamotbaal, Betbaal, Meon, Jaza, Kedemote, Maafate, Kiriataim, Sibina, Zerete, Saar, no monte do vale, Bet-peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto de todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, príncipe de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades das suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, aos seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramat-Mispa, Betonim, desde Manaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Aram, Bet-Nari, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais do Jordão, as suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, nas cidades com as suas aldeias. Moisés deu também a herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim, que incluía toda Bazã, do meio do reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 70 cidades, na metade de Gileade, a Astarote, Edrei, cidades do reino de Og até Bazã. Estas foram as cidades dos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para leste. Porém, a tribo de Levi não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué capítulo 14. São essas heranças dos filhos de Israel, que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas os levitas não tinham herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades que habitassem os seus arredores, para seu gado e para sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs os pés será sua, e os seus filhos e sua herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora
Eis que o Senhor me conservou com vida, como me prometeu. 45 anos passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto. Agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas, que o Senhor Deus tiver, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser cidade de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glória a Jesus por este momento de leitura da palavra do Senhor Jesus. Oremos. Gracioso Jesus, maravilhoso Deus, obrigado, obrigado, obrigado pela sua fidelidade, bondade, amor e graça, por cuidar de nós, por instruir-nos, por falar aos nossos corações. Fale mais alto, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de forma especial.